A nossa edição tem o título sugerido: O Exemplo de Cristo na Humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A minha oração, que é dirigida ao Pai em nome de Jesus, é para que aquele que inspirou o apóstolo Paulo nos ilumine para a nossa edificação em nome de Jesus. Amém. Nós podem sentar. Toda a palavra de Deus, ela é inspirada. E a palavra de Deus não pode ser questionada num contexto de possibilidades de falhas. Ela pode, porque qualquer um pode questionar, mas ela nunca falha, pois é a palavra de Deus. Mesmo quando o homem está falando, mesmo quando o homem está emitindo o seu parecer, nesses registros há a inspiração do Espírito Santo e por isso ela é a palavra de Deus. E ela então é verdadeira, ela é única e ela é sempre a palavra de Deus. Em todo momento e em todo lugar, não é a palavra que tem que se adequar às situações, mas todas as situações, em todas as culturas, em todos os tempos, tem que se adequar à palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela não traz em momento algum divergências, ela não traz problemas de autores pensando diferente, mas um sempre complementa o outro, pois é a palavra de Deus. E quando nós pensamos na palavra de Deus, nós vemos e enfrentamos um gravíssimo problema. E talvez seja a maior tentação enfrentada por nós líderes hoje, é de fazer com que a igreja também se mova tendo o homem como centro. E, infelizmente, hoje nós temos este evangelho fraco, desculpa a expressão, mas medíocre, em que coloca o homem no centro. O homem é o Todo-Poderoso. O homem é aquele que veio para receber e para ser. E as pessoas que são muitas vezes reconhecidas e até idolatradas por crentes, estão dizendo que você precisa sair e tomar o que é seu. Tem que determinar e tem que subir, porque você não foi feito para ficar embaixo. Você foi feito para ficar em cima. Você foi feito para ganhar. Você é vencedor. Então saia, determine e pegue o que é seu. Não é esse evangelho que eu vejo no Novo Testamento. As pessoas dizem, você precisa seguir os seus passos e determinar para que a sua empresa multiplique. E se você não tem empresa, se torne então empresário. Você tem que sair e buscar a sua riqueza, determinar o que é seu, pôr nome nas bênçãos e determinar que elas venham. Enquanto que toda a palavra de Deus, tratando-se do Evangelho, é o Evangelho que transforma o coração, é arrependimento, é abandono de pecado, e ela aponta então para uma vida transformada que leva rumo ao céu em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo a uma igreja abençoada e abençoadora.
E ele trabalha algo muito especial na sua introdução. Ele está louvando a Deus justamente porque esta igreja tinha algo muito especial. Porque havia uma cooperação no Evangelho, uma igreja missionária. Não só uma cooperação no Evangelho, mas também, comprovadamente, uma ação iniciada por Deus, sustentada por Deus, que seria também completada por Deus no versículo 6. Ele trabalha a necessidade da igreja viver em união. E está trabalhando constantemente o relacionamento da igreja. E agora, Jesus, como padrão máximo da vida da igreja, vai nos apontar o verdadeiro evangelho. É por isso que eu queria falar agora sobre Cristo, padrão elevado de nossa conduta. Cristo, padrão elevado de nossa conduta. O texto lido, Filipenses 2, 5 a 11, Paulo inicia no versículo 5, mostrando o padrão da nossa vida. Ele está dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É muito interessante quando nós vamos para outro autor, e João, o apóstolo, na primeira epístola, capítulo 2, versículo 6, ele vai dizer, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos aqui só, como parte introdutória, lembrar de algumas coisas. Enquanto o evangelho atual diz que você é filho do rei, por isso você tem direito em todos os bens materiais, Jesus começa dizendo que você não deve se preocupar em ajuntar riquezas aqui, mas deve ser rico sim para com Deus, investir nas coisas celestiais. Jesus também vai dizer na oração que ele ensina aos discípulos, o pão nosso de cada dia, e não uma despensa cheia. Ele vai dizer também que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele vai dizer também, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. A preocupação central no Evangelho é espiritual. As bênçãos diárias, elas surgem automaticamente. Nós cantamos aqui a respeito de não andar ansioso, porque o Senhor cuida do seu povo. Mas, na verdade, não é bem isso que nós temos visto no Evangelho pregado, pois o Evangelho pregado tem buscado sempre o bem-estar do homem, sempre a posição é o homem no centro, o homem aparecendo, o homem no palco, o homem de sucesso, o homem cujos holofotes estão virados para ele. Nem o Espírito Santo recebe os holofotes, embora seja Deus adorado, mas o Espírito Santo tem a função de fazer o ministério de Cristo conhecido, de fazer o Evangelho conhecido. É Ele que vai plantar no nosso coração o discernimento do nosso pecado, da nossa vida, até então antes de Cristo, escrava, do sacrifício de Cristo e aplicar este amor de Deus na nossa vida. É Ele que nos convence, é Ele que nos santifica, é Ele que nos vivifica. E agora nós vamos ver aqui um padrão que é elevadíssimo para a nossa vida, mas se nós queremos realmente viver o evangelho bíblico, nós precisamos ter algumas atitudes dentro deste padrão. Primeira coisa que precisamos é passar por uma transformação plena de caráter, de coração. Ele vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você viu em algum momento Cristo buscando aparecer? Você viu Cristo em algum momento se assentando para ser servido? Você viu em algum momento Cristo aparecendo e dizendo, olhe para mim, vem cá, me sirvam, cuide de mim? Pelo contrário, vamos ver aqui algumas ações que comprovam a transformação. O versículo 6 vai dizer assim, pois ele,
subsistindo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus, com a natureza divina. Embora como pessoa, Deus Filho, mas é da mesma essência de Deus, da mesma essência do Pai. João, no Evangelho, no primeiro capítulo, ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus é Deus. Ele tem a sua essência, é uma essência divina. Então, extremamente, embora não tenha extremamente perfeito, mas para exemplificar, eu estou fazendo isso, extremamente perfeita. Jesus é Deus, e mesmo sendo Deus, Ele faz um processo, não quer assumir o seu direito, do seu poder. Lembra no Getsemane, quando Jesus está ali e Pedro então desembainha a sua espada para defender Jesus, e ele diz: embainha a tua espada, não sabes que eu posso rogar ao Pai e ele me mandaria 12 legiões? Ou seja, eu tenho a autoridade sobre esse povo. Mas ele abriu mão disto. Olha o que diz: a si mesmo se esvaziou. Esvaziou do poder, da autoridade que ele tinha para se livrar de todos os ataques que vinham sobre ele. Isto revela um coração totalmente mudado para um estado não de pecado, porque Cristo não pecou, mas por um estado de humilhação. Porque Cristo vestiu a roupa da humanidade. Ele assumiu a forma da humanidade justamente porque ele se humilhou. Era humilhante se tornar homem. Pensa comigo. Um teólogo, não me lembro mais o nome dele, mas ele chegou a escrever que para ele um dos atos mais vergonhosos de Jesus era se tornar homem. Porque era o homem que tinha morrido, o homem que tinha sido afastado de Deus, é o homem que estava distante de Deus, é o homem que destrói tudo. O homem é pecador, o homem é miserável, e ele assume a forma de homem. Ele assume a forma de homem porque ele tem um propósito. Então não é só uma questão de um coração transformado. Jesus transforma-se no sentido de estado, de glória para servo, mas eu preciso também ter o meu coração transformado. E o meu coração não é transformado para estrelismo. Tem que ser transformado para o serviço. Se eu sou cristão e tenho Jesus no meu coração, eu tenho que ter o sentimento de Cristo. Então o sentimento de humildade, o sentimento de serviço. Lembram os irmãos quando os discípulos estavam caminhando com Jesus, começaram a discutir entre eles quem seria o maior. E no parâmetro de Jesus, o maior é aquele que é servo de todos. É triste quando nós olhamos para um povo que se diz povo de Deus e cada um quer ser mais reconhecido que o outro. E Jesus diz que no reino de Deus é o contrário. Parece que a igreja está andando nos moldes mundanos. Eu quero aparecer, eu quero ser, eu quero tapinha nas costas, eu quero uma palavra de ânimo. Ah, se não fizer isso para mim, eu saio da igreja. Ah, e assim por diante. Parece que a igreja está sendo governada pelos moldes do mundo. Porque Jesus está muito claramente dizendo: você quer ser grande no reino de Deus? Então seja servo de todos. Nós julgamos a pessoa pela posição que ela tem. Jesus julga a pessoa pelo coração, liberto do egoísmo, livre do egoísmo e que pratica o serviço. Às vezes eu fico imaginar, né? A gente olha para um pregador e diz: o pregador. Olhamos talvez para um cantor, que cantor. E talvez Deus está olhando para aquele que não prega no púlpito e não canta e dizendo: que servo meu. Temos que ter o mesmo sentimento. Cristo é o padrão, e o padrão da humildade, do serviço.
Nós perdemos isso. Nós perdemos a alegria de servir por causa de que nosso coração ainda não foi transformado. A nossa teologia é uma teologia fraca. É um evangelho do que vou ganhar, o que ele vai me dar. Me diz aqui, quantas pessoas fazem campanhas para servir? Ou nós não buscamos muito mais a Deus para receber uma bênção? Quantas pessoas sobem ao monte para ter realmente um coração arrependido? Ou muitas delas estão lá porque quer uma bênção familiar, porque quer um emprego, porque nós perdemos isso. Eu não estou dizendo só de quem vai lá, nós perdemos isso. Nós tratamos Deus como se Ele fosse um banco ao nosso dispor. Preciso hoje de R$1.000, vou lá, Senhor, preciso de R$1.000 aí, então para R$1.000 eu tenho que fazer 2, 3 orações de joelho, tá, tudo bem, pego os R$1.000 e vou embora, não, agora estou precisando mais um pouquinho, vou lá de novo, busco de novo. Não é isso. Jesus disse que o material é tudo finito e tudo fica por aqui. O coração de Jesus estava mostrando que ele havia deixado o seu poder, a sua glória, a sua majestade. E ele agora assume uma postura de servo de todas as pessoas. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Além da transformação de estado, e no nosso caso de coração, Jesus nos mostra que aquilo que ele fez por amor ao ser humano. Porque ele vai dizer assim, se humilhou até morte de cruz. E esta cruz implica na nossa redenção, na nossa salvação. Jesus fez isto porque ele ama a sua vida. Ele fez isso porque ele proporciona a você a oportunidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir o Evangelho e pelo Espírito Santo ser transformado, ser agora redimido e alcançar a salvação. Eu, como Cristo, tenho que ter esse sentimento também de amor pelas almas, de me importar com as pessoas e de servir as pessoas. Então a minha vida transformada, ela não é para o meu bem-estar, mas ela é para o serviço das pessoas. A gente fica impressionado, né? Eu tenho falado muito sobre isso e às vezes quando vem alguma coisa eu fico repetindo isso algumas vezes, então sejam fortes. Mas já percebeu como nós somos tão egoístas? Até mesmo no serviço. Nós sempre fazemos para que alguém nos veja. Nós sempre fazemos para recebermos alguma coisa em troca. O que Jesus recebeu em troca? Pelo contrário, ele se deu totalmente, porque ele amava, ele fazia, ele fez por amor. Quando ele foi para a cruz e ali ele sofreu a morte de cruz, ele sofreu por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o mesmo povo que se levantou junto com Adão e Eva, a sua geração. É o mesmo povo hoje que canta uma música que tem pouco de adoração a Deus e muito mais de elevação humana. Este amor por você e por mim, atos em que Jesus não buscava ser reconhecido, pelo contrário, em muitas curas, em muitos milagres, ele dizia, não fico contando por aí que eu fiz isso. Não é hora ainda. Nós devemos fazer por amor. E aí eu volto a falar uma frase que Deus tem colocado no meu coração. A cruz de Cristo me coloca no mais baixo nível na estrutura humana. Ele me coloca no zero. E em Cristo e na sua cruz, ninguém me deve nada. Eu devo a todo mundo.
O meu serviço ele é prestado ao meu rei, e o meu rei me determina que eu sirva todos os seus servos e toda a sua criatura. Então o que eu estou fazendo, eu devo fazer assim como Cristo fez, não para ser reconhecido, mas por amar as pessoas que Deus ama e que me ordena servir. Qual é a motivação dessa transformação na nossa vida? O amor pelo próximo. Mas existe aqui uma outra verdade que eu preciso também destacar, que é a obediência ao Pai. Como eu tenho visto pessoas cedendo, pessoas abrindo a guarda, pessoas que não têm fidelidade a Deus. Como eu tenho acompanhado o povo de Deus tão distante do Senhor. Como eu tenho acompanhado a notícia que agora tem assolado muitos que não conhecem e às vezes julgam por não conhecer. A notícia da igreja presbiteriana, uma das igrejas presbiterianas dos Estados Unidos, uma linha, agora mexeu nos seus estatutos para tornar possível e legal o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Só um esclarecimento, irmãos, até mesmo nos Estados Unidos não tem só uma linha da igreja presbiteriana. Tem uma linha fiel. Tem uma linha que não se aderiu a esse tipo de influência maligna. E tem essa linha que aderiu. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela mantém vínculos com a igreja que é séria, a igreja que não aderiu, mas desde 2003, se não estou equivocado, já rompeu, ou há muitos anos já rompeu os vínculos com a PCUSA, porque essa igreja é justamente uma igreja que se desviou dos princípios da palavra. Mas por que ela se desviou? Porque ela quer se parecer com o mundo, ela quer se adequar, ela quer aculturar, ela quer ser aplaudida. Recentemente, a atriz consagrada da Rede Globo disse que o ataque à novela Babilônia, que não sei se iniciou ou vai iniciar agora, é a caça às bruxas. É como se fosse uma pobre coitada sendo levada por um povo fanático. Mas a igreja precisa se manter fiel à palavra de Deus. A Bíblia foi, é e sempre será a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz, ela diz. Quando Deus diz pela sua palavra, Ele diz, e ninguém pode desmentir isso. Precisamos obedecer assim como Cristo obedeceu. Ele foi à cruz, sofreu tudo por obediência ao Pai. As propostas foram muitas. Satanás, pelo menos em 2 momentos, ele chegou para Jesus e disse, olha, se você desobedecer o Pai, eu tenho uma proposta. Enquanto o Pai tem a cruz, eu tenho o reino deste mundo. Mas Jesus não abriu mão da obediência ao Pai, preferindo ir para a cruz. Em outro momento, Satanás usando Pedro, e quando Jesus fala que ele deveria sofrer e morrer, Pedro diz, não, de jeito nenhum. Tu és o nosso mestre, tem todo o poder, tu és Deus, não pode passar por isso. E Jesus diz, arreda-te, Satanás. Em vários momentos você tem essa proposta, e Jesus é fiel a Deus. Assim como você e eu precisamos ser fiéis ao Senhor, precisamos estar fiéis à palavra de Deus, aconteça o que acontecer. Precisamos manter a nossa vida na presença de Deus, aconteça o que acontecer, porque assim como também Deus exaltou a Cristo, Ele também nos exaltará, nos glorificará. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, a quem Deus predestinou, esse também chamou. E a quem Deus chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou.
Esse evangelho é o evangelho que entra e transforma o meu coração com uma promessa, não simplesmente para o futuro, mas que me coloca numa visão do céu, aqui e agora. O novo estado, um estado transformado, em que o meu coração é transformado, a minha atitude é mudada, não porque eu preciso ser visto, mas porque eu amo o próximo, porque sou obediente a Deus. E aí então eu recebo a promessa que um dia estarei para sempre com o Senhor. Sabe qual é o padrão da sua fé? Não é o pastor. O padrão da sua fé não é aquele cantor famoso. O padrão da sua fé é Jesus. E em momento algum, Jesus faz algo que o leve contrário à vontade do Pai. É por isso que o Pai, quando ele saiu do batismo, Jesus saiu do batismo, o Pai disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. É por isso que na cruz do Calvário, ele expressa tetelestai, está consumado. Cumpri fielmente. Como servos de Deus, precisamos ser fiéis ao Senhor a qualquer preço. Nós estamos aqui para servir. O mundo diz, você tem que buscar o que é seu, tem que determinar, tem que fazer. Jesus diz, você tem que servir a todo mundo. O mundo diz, você vai ser servido, vai dar emprego, vai... E Jesus disse, lava os pés das pessoas, aprenda a fazer isso. As pessoas dizem assim, viva com o melhor que você tem aqui. E Jesus diz para você, pense no melhor que você tem aqui, que será consumado no céu. Você pode decidir, uma vez que você foi escolhido por Deus, viver para o Senhor ou viver para você mesmo. Eu não sei. Não sei como você está vivendo, não sei qual tem sido a guerra do seu coração. Eu não sei como Deus está brilhando na sua vida ou se não está brilhando. Eu não sei se você está aí assumindo o caráter de Jesus ou não, mas hoje eu quero dizer, você precisa fazer isto. O Evangelho do Senhor tem que ser suficiente para transformar o seu caráter e a sua vida. A ponto de você morrer para você mesmo. Foi isso que Jesus fez, e Jesus não fez isso pressionado, ele mesmo disse, eu dou a minha vida. Não deixe o pecado liderar o seu coração, não deixe o inferno gerar sobre você uma expectativa. Não deixe você querer ser você acima de qualquer coisa. Porque se você diz que está em Cristo, em Deus, e que ama a Deus, então você precisa viver como Ele. E Ele, mesmo sendo Deus, abriu mão da sua glória e assumiu a postura de servo. E fez isso por amor a homens e mulheres pecadores. E fez por obediência ao Pai. Ele foi honrado também. E aquele que tem o sentimento de Cristo também será honrado. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A minha vontade deixa de existir. E a vontade de Cristo passa a reinar em meu coração. Em nome de Jesus, pense nessa palavra. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Faça uma análise da vida de Cristo e adeque-se a ela. Quando Satanás lhe oferecer as bênçãos deste mundo, Jesus lhe oferece a sua cruz. Ele diz, quer ser meu seguidor? Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Quando Satanás lhe oferecer os prazeres deste mundo, diga para ele, é melhor morrer sofrendo com Cristo do que viver no prazer sem Cristo. Quando Satanás lhe falar, faça a sua própria vontade, seja feliz, diga para ele, o meu Senhor abriu mão do seu direito e foi levado à cruz em obediência ao Pai.
eu também obedecerei o meu Pai. Amado irmão, amada irmã, não dá para ser cristão vivendo para você mesmo. Não dá para você ser cristão e participar das ideologias deste mundo. Não dá para você ser cristão e viver fora do padrão de Cristo.